Neste vídeo a gente vai buscar a carroceria em isopor. A partir dessa carroceria a gente vai fazer o nosso carro V8. O Yuri acabou de me ligar, falou que tá pronto. Eu tinha um chassi para fazer, mas é bom a carroceria tá aqui na oficina, porque a gente vai tirando as medidas, assim fica mais fácil de construir o chassi e o motor, colocar o motor V8 na posição certa. E como será que vai ser esse isopor, o formato do carro? É a base do nosso carro. E se você tá tão curioso quanto eu, bora acompanhar. A gente tá indo lá em Sarzedo, aqui em Minas Gerais, logo aqui do lado, buscar o nosso projeto. Bora pro vídeo! Vou ter que tirar a Daiane com o tio Luquinha do serviço deles. Eles estão reformando aqui a Saveiro Summer. Aqui, ó, comprou tampa nova. Mas vou ter que levar você daí também, tio Luquinha. Bora, Luquinha? Bora! A gente vai para Sarzedo agora, mas antes quero dar, cara, uma oportunidade para você ganhar esse Fusca caminhonete que a gente construiu aqui no nosso canal. Ele é um Fusca com suspensão independente, suspensão preparada, ele tem carroceria e pode ser seu por 99 centavos. Já pensou você ganhar um Fusca desse? Tem cota premiada, né, Dani? É isso? Na verdade, com essa promoção vai ser por 49 centavos cada. Ah, não é 99? Bom, porque a cota é em dobro, né? Isso. Se você for fazer a divisão, sai por 49 centavos cada número. A gente já rifou um Fusca aqui uma vez, saiu lá pro sul, quem sabe não é a tua chance. Então, QR Code aparecendo aqui para você concorrer ao Fusca Picape ou também aqui na descrição. Então aproveita que é cota em dobro. Em dobro. Lembrando que é 100% legalizada, entrega inclusa para todo o Brasil e ainda tem cotas premiadas. Você pode levar dinheiro na hora para sua casa, além de concorrer a esse super Fusca. Já pensou você com esse Fuscão bonito? Partiu então, Sarzedo, saindo agora. Que hora que é agora, Dai? 9h30. 9h30, saímos tarde. A gente vai gastar 3 horas de viagem. A Daiane tá aí pra acompanhar a gente. O tio Luquinha tá indo porque eu não sei pilotar reboque, olha aí. Eu tô indo pra gravar, né? A Daiane tá indo pra gravar, o tio Luquinha tá indo pra ajudar a manobrar o reboque. Porque a gente vai colocar o carro ali, ó. Eu não sei dar ré nesse negócio. Tocar pra frente eu sei, mas dar ré em reboque, esquece. Então partindo agora, bora pessoal. Let's go! Vamos lá, conhecer Sarzedo e ver o nosso projeto lá com o Yuri. Vamos ver como é que tá lá. Eu acho que já tá pronto, cara. A gente vai trazer ele. Aí, ó, quando eu falo que não sei dar ré nesse trem, Luquinho, olha lá, a gente vai almoçar aqui agora. O Luquinho vai ter que manobrar. Vai lá, Luquinho, aí, o reboque tá aí. Ele vai pôr nessa vaga aqui, ó. Tá vendo? Você vira pra um lado e vai pro outro. Ó, Luquinho, vai bater no caminhão. Tá bom, Luquinho? Tá bom até demais. É. Vamos almoçar, vamos lá. Comida aqui em Minas é bom demais, né, Luquinho? Bom, O Luquinho não gostou do almoço do Rio de Janeiro, né, Luquinho? é por causa que não tinha feijão. Nós foi em 3 restaurantes no Rio e não tinha feijão. Aqui é top demais, olha aí. Ó, ó de carne, ó. Já pica ali na hora, ó. Bom, viu? Acabamos de chegar aqui em Sarzedo, na casa do Yuri, tá logo aqui, ó. Vamos lá ver o carro e parece que tá tudo certo pra gente levar, né, Luquinho? É verdade. Se precisar fazer manobra, é você, viu, Luquinho? Não deixa com nós. Não, deixa o Luca voltar, porque o Henrique não para em quebrar mola nenhum. O carro vai voltar de jeito, Não, senhor. não é essa aqui, aqui em Sarzedo o pessoal não pinta os quebra-mola. Mas eu vi todos. Ué, mas eu sou ruim de visão. Aqui, já chegou com nós aí, Yuri. Tudo bom? Irmão? Vamos lá ver o carrão? Bora. Você quer... Ah, é lá, tô... Bora. Ó, É ali. tô oficina lá embaixo. Você acha que tem que colocar lá embaixo? Não, aqui na frente do lance, eu puxo o lance. Tá. Aí você Então, coloca ali na sombra. é o Luquinho. Boa O sorte. cara que é uma manobrista. Eu não sei. Vou lá pra nós ver. Ó o carrão do Yuri, rapaz, ó. Carrão da hora. Isso aqui é o Lancer. Ó. O Luquinha queria um desse, ó. Tem mais parte aqui dentro, Yuri? Tem o capô ali, as portas, o interior tá ali em cima, tem que tirar aí. Ah, tá. Ah, isso aqui é o teu carro que você tá fazendo. É. O Aires. Cara, tá quase... O molde já tá pronto. O molde já tá finalizado, agora é só desmontar e... Isso. fazer Aqui foi feito quase igual o nosso modelo ali, né? É basicamente.
O início aqui até a metade eu fiz ele em fatia, né? Como eu não tinha Certo. CNC antes. Mas da metade pra trás, cara, aí é igual o que eu fiz pra vocês. Eu lembro. Aí fica muito mais fácil, tá? Tá, fica Nossa, muito E o mais. que você usou pra isolar o isopor? Cara, existem várias formas, né? Várias. Mas aqui o que foi? Eu comecei aqui com papel alumínio. Na Aham. época eu não sabia de muita técnica, mas tem resina acrílica, resina epóxi, dá pra usar todas essas resinas assim, impermeabiliza, depois taca a fibra em cima. Eu vou fazer algo diferente. Pra quem não sabe, se aplicar a resina direto no isopor, derrete. Ela derrete. Eu vou mostrar de um jeito diferente. Eu vou te contar agora, não. Você vai ver. Eu chuto, você vai passar fita. Não, não é. Não é, é diferente. É mais barato, mais fácil. É mesmo? Papel filme. Não. É o quê? Aí, ó, o capô tá aqui, o capô é gigante. Olha que nem tem motor na frente, é motor central traseiro. A parte da frente aqui, como eu falei, nosso carro é inspirado no Ford GT 40. Quero ver o Dom Henrique fazer isso aí, ó. que você tá zoando aqui? o V8 vai ligar. Legal, ele funciona, cara. Funciona. Aí tem uma partinha elétrica aqui, ó, um motorzinho elétrico. Ah, ele simula um motor V8. Aí você vai ter que deixar o teu ali. Tem até as válvulas também. Tem válvula, comando, motor, abri aqui. alternador. Ah, que legal, cara. Os pistãozinhos mexem, olha. Ó. Ah, tá. E tá sincronizado como se fosse um realzão mesmo. Isso. Você Só que aí tem um V8, não tem? Tem o Audi A8 Que ele vai, tá guardado. vai colocar no carro teu aqui. O arranque, ó. O arranquezinho. É aqui que tem um motor, que eu coloquei o motorzinho também. Ah, esse aí aqui é o dentro. motor que toca tudo. Ele gira o De volante. volante. Pô, isso é bom, serve até de didática, né? Pra você aprender como funciona, né? Não, tinha um cara, professor de, não sei se é universidade ou se é Nike, que queria Ah. comprar ele de mim, isso aqui tava com um apego emocional. Né? Aliás, roda, eu vi no Instagram, cara, o projetinho. Aqui outro, ó. Esse aí é o outro que eu tô fazendo. Esse aqui- colocar no escritório meu. É, esse aqui é mais decoração, né? Olha a esse roda. aqui, Impressão 3D aqui? sem impressão. Tá ao contrário. Vira aí que é a parte de trás. Ah, tá. Ah, ela fica assim. Vai ficar assim. Bonito, hein, cara? Tá luda. É da Fórmula 1? O que é? Isso aí é da Lotus 49, antiga, né? Top. O agregado tudo aí. Olha lá, tem outra. Esse aqui você faz pra vender? Pronto. Ah, se a pessoa quiser comprar, assim, eu até faço. Mas esse aí eu fiz só pra mim. Essa do outro lado lá também, a menorzinha. feito. Tá louco. Ah, é borracha. Aqui você usou qual resina? Da poliéster também. Cara, ficou perfeito. Parece que saiu na máquina pronto. Porque isso aqui tem que lixar, tem que dar acabamento igual um carro, né? Tem. Então, Isso aí eu vou te falar. Isso aí não foi nem polido. aí o Aires. Que é esse carro. Liguei mais largo Esse no carrão só. aqui. Ah, não. Muito mais. O carro é gigantão, cara. Ele já fez a nervura dos moldes, ó. Agora tirou o molde, vai inverter e vai laminar por dentro. Já era. Aqui tá o mocap, a matriz, ó. Tá vendo? Já deu acabamento em cima do isopor. Porta. Não, esse aí é o forro interno, né? É o forro inteiro. É, porque o acabamento tá do lado do forro. A gente vai tirar o molde daqui. Porque a folha da porta mesmo é outra. É, ela tá ali atrás, ali em cima do ar. Ah, tá. Pô, até que é pesadinho, cara. A gente monta, mas... Se montar, a gente fica sem espaço pra levar. Vamos montar na oficina, Luquinho. É menor, né? Vamos lá pra você ver o modelo do carro, vamos ver o que você vai achar. Baixo, hein? É claro que sem as rodas, né? Mas. Ele é baixo, largo, grande. Essa é a impressão que eu quero dar. Ele é um carro diferente, clássico, retrô, mas porém moderno. Ele é menos largo que do Yuri, Ah. né? Inclusive, eu até prefiro mais essa largura aqui, porque aquela ali você tem que ter muita noção do que você tá fazendo. A frente foi inspirada em quem, Henrique? Me lembra algo. A frente foi inspirado nos modelos antigos, tipo uma Ferrari misturado com a Miura aqui do Brasil, com a Miura Lamborghini. Principalmente esse farol com a É, o caimento é um pouco do Porsche, mas a silhueta em geral é do Ford GT40, a estrutura, tudo. O entre-eixo, a altura, é um GT40 modificado. E a traseira você vai lembrar o Camaro. É vidro? Vai ser vidro? Aí é vidro pra gente ver o motor V8. E esse aqui é o porta-malas. Um porta-mala, isso. Não, o porta-mala ele vai abrir aqui e a traseira também vai abrir tudo, igual o Miura Lamborghini. E essas lanternas? As lanternas a Gallardo? gente... Não, a gente criou. A gente vai fazer elas. Lembra Galhardo? Vai ser fake? Qual Gallardo? Lamba? Lamborghini, Gallardo? Não, lembra... As lanternas? Lembra? Lembra do Camaro, né? Camaro antigo. Vai ser fake? As ponteiras? Não, de verdade, eu vi o oitão, ué. Aqui o aerofólio, ó. Bem bonito, gostei que já vem desde aqui, não é nada que Isso. tá casando com o design, gostei. Ó, o carro tá no chão, ele tá bem baixinho, daí fica do lado pra gente ver a altura dele, olha aí. Considerando que ainda tem suspensão, pneu, roda, É.
Quanto você tem de altura? 1,70. 1,70 ali. Tá louco, tanto de coisa. Será que vai caber, Luquinha? O Luquinha, o Yuri falou que você vai lá atrás com os isopor. Ou, se não caber, você vai de busão embora. Acho que você vai ter que ir de ônibus, você não sabe fazer. Eu sei que gosta de ônibus, cara. Eu não. Nossa, O painel eu deixei na arte do Yuri. Eu falei, ô Yuri, eu preciso de um painel assim, vê o que você inventa, cara. Explica Isso aí. aqui tudo é o painel de instrumento. É, o painel Meu Deus do céu. e o fechamento lá embaixo. Aproveitou, já fez a parte de baixo e fez também o assoalho junto com o forro de teto. Você já pensou que você vai colocar ali, Henrique? coloca uma hora aqui desse tamanho assim, é só pra... Preencher. Ô Yuri, e a inspiração dele? É um painel, eu sei que eu tô vendo aqui que é um painel simples, minimalista, porém moderno e clássico ao mesmo tempo. Que doido, né, cara? Ficou bem, casou Ele bem, é um velho. artista. Isso aqui, na verdade, a inspiração, né? Foi com base no Ford GT40. Essa parte aqui do painel, assim, né? Só que lá no Ford GT40, ele é com os botões, né? Não tinha na época o digital igual hoje tem. Aqui daria pra vocês colocar uma tela bem legal aqui. Uns botão de... Eu não sei se um botão de caça pra ligar ele, eu não sei. Mas a gente vai inventar alguma coisa, porque a gente agora tá livre pra inventar, né? Pra criar. Ô, Luquinha, você que gosta de criar, né, Luquinha? Não, nossa Deus. Você viu o triciclo dele lá, né? Que dor de cabeça. Nossa. Mas top. O bom é que colocou pra andar, né? Deu certo andar. Deu certo. Verdade. Eu não mostrei, mas deu certo. Nossa, não vou caber aqui não. Isso não é pôr dois motor. Ó, elétrico e... Você não O ficou nem ruim. Híbrido. Quer colocar aquele ali primeiro? Vamos. Vai caber no rebote, hein? Vai caber no rebote. O motor não tá ligando, né? Cabe no rebote. Será que a gente põe o capô aqui ou vai de fora? Não, pode. Aí dá uma Põe a cinta assim, ó. Já segura tudo. estruturada. Usar espaço. Ou se nós pôr uma lona, o povo vai achar que é um carro de verdade, né? Não, eu sei que é um carro de verdade, mas tipo, eles vão achar que é um carro pronto. Vou ser sincero, quem não entende acha que você está ficando doido. Não é um carro de isopor. Até quem entende, né? Né? É difícil, cara. Olha ali, a gente pôs só a metade aqui, já dá pra imaginar que o carro é gigante. Olhando ali, não parecia. Mas o reboque, ele tem mais de 4 metros. Olha, o carro, só um pouco da frente, já pegou quase que o reboque inteiro. E olha aqui, ó, tem encaixe. Que a gente ralou tanto com o desbravador que pensamos em tudo. É, isso aqui, ó, eu coloquei, nós fizemos lá no desbravador, aquelas abas pra água não cair. Você lembra que trabalho que deu? Aqui já tá pronto. Já tem aqui o molde do farol. Não fica nenhum farol maior que o outro, lembra? A gente teve esse problema. O desbravador, como foi feito no olho, na mão, um lado dele, certeza, não é igual o outro. Aqui não, aqui é uma CNC que fez, é uma máquina, tem tudo ali, o negócio é 3D, então é como se o Yuri modelasse o meio e espelhasse. Mas foi isso, não foi? É, basicamente. Então um lado é igual ao outro e fica perfeito, cara. Nem o rosto da gente é simétrico, né? É, não. Mas agora, eu sei, aqui tem um projeto que foi feito no computador, na máquina, você deu o talento de montar tudo mais, mas agora que vai entrar no processo de fazer à mão, que é tirar o molde, aquele trampo que você tá fazendo no teu carro. Mas falar pra vocês, aqui, ó, que eu tô gravando agora, é os 3 que mais evoluiu nessa internet. Parabéns aos 3. No automotivo, E acaba dando também até mais resistência na própria peça, com as abas. eu achei que o capô era fino, que ele ia encaixar perfeito. Só que o isopor ele é mole, quando ele fica muito fino. Então o Yuri já usinou ele mais grosso para ele ficar no formato curvo. Lembra daquelas peças que eu fazia de estrutura? Né? É isso aqui, só que ele fez mais grosso pra gente laminar. Ele já deixou demarcado aqui, ó. Fazer uma borda. Pra fazer a bordinha pra ele. Você é de 3, pesado, né? Não, e o vento leva, ué. Ó o bicho lindo. É, aqui de dentro vai não. A não ser que levanta essa parte aqui e encaixa ela. 2 levanta aqui, ó. Tira por fora, mais fácil. Isso aí vai dar. O motor na frente ficaria mais da hora. Então você prefere o motor na frente? Eu acho que ficaria. Aqui tá tipo Brasília, variante, motor lá atrás e bastante espaço aqui na frente. O Luquinha fica zoando meu carro, mas o carro dele era de papelão. O carro era de papelão? Eu não, né? O meu é de isopor, mano. Mas você fez embaixo de papelão? Eu fiz no começo, eu fiz. Deu bom, você viu, né? Carro ruim. Eu fiz 3 vezes? Fiz, mas deu certo. Desbravador.
Isolamos tudo com um plástico bolha. O Yuri tem um plástico ali para proteger, para a cinta catraca não ficar cortando. Envolvemos tudo aqui o carro com a cinta, inclusive cinta Automix, segurando pelo meio. E agora é levar algumas partes. Coloquei aqui, tudo certo, ó. É isso aí, agora acertar com o Yuri, ver quanto ficou todo o trabalho dele. E o material também, eu comprei isopor. E bora, pela estrada. O homem tem que malhar, a mulher também. E eu vou lá só. Eu vou só apoiar os dois. Ô Yuri, brigadão, cara. Obrigado, valeu. mano. Tamo junto. Junto, Yuri, sucesso. Ah, você é um nossa. cara. Ô, falou, prazer. Igualmente, Eu mano. não conheci. Ah, é, verdade. O Luke é a primeira vez que vem aqui. Não, mas a gente vai ter outra oportunidade. Não, Eu sim. dou um pulo lá, vocês Aí me você fazem vai mais no seu projeto. Aires e o Henrique compra o teu carro. Meu carro não tem nome ainda. Comenta a sugestão aí. Por enquanto ele é um carro V8. É muito genérico, né? Ela ficou ali. Mas ele é retrô. Vamos bolar algo V8 com retrô, esportivo. Vou perguntar o chat. Dá pra inventar algo. É, o que é. ChatGPT. Oh, mas boa sorte aí. HC-V8, o HC... Quantos cavalos que ele tem? Tem 300 e tanto. Meu Deus. 300 e tanto GT. Valeu, mano. Até mais. Tchau. Gente, os homens estão se aproximando. Quem pegou o documento do carro? Ah, Quem pegou o documento do carro que tá lá atrás? Olha lá. ó, tem uma represa dentro da cidade. Henrique, eu preocupada com os homens passando ali. A gente tá aqui em Mário Campos e do lado aqui é Brumadinho. Ó, Conhece? conhece, é o Eu conhecedor. sou de Minas, né? E o, não sei se eu falei, o Yuri é daqui de Minas também. Sim. Ele é mineiro, igual nós. Come queijo enrolado no sabuco. Mas você viu? Eu nunca comi queijo rolado no sabu. É zoeira. Mas você viu o tanto que ele fala diferente de nós? Ah, então, nós Dentro é de- mais roça, né? O dele é mais normal, né? Dentro de Minas, o sotaque é bem diferente. Eu acho o nosso mais carregado e o dele já é mais, tipo assim, ó, sarzedo. Nós, sarzedo. Mas eu disfarço bem, eu tento na hora que eu tô gravando. Coitado. Ai, Porque mano. quando desliga a câmera, nossa, eu viro mais caipirão ainda. Ah. Tem que você falar, eu viro Michael Jackson. Ai, eu não, eu sou eu. A Daiane tá louco. Eu sou mais eu. É muito lá embaixo, o sotaque dela é muito lá embaixo. Agora já é quase 5 horas da tarde, paramos para tomar um café aqui, ó. E olha aí. Veio tudo bem, a gente já andou aí uns 100 km, tá tudo certo. Só reapertei as cintas e olha aí, já consigo ver um carro bonito, hein, cara. Você tá doido, que top. Ai! Chegamos ontem à noite e tiramos aqui o plástico bolha e no caminho quebrou. Olha aqui, partiu essa parte do carro no meio aqui, bem no meio daqui e de lá. E um pedaço sumiu, cara. Onde será que foi parar? Isso aqui não tem problema, a gente junta com o espeto ali, ó, e cola de novo. O problema é um pedaço que tá faltando. Só falta aqui. Eu acho que deve ter perdido. Que zica, hein, cara? Quebrou, Mas se a gente não achar, não tem problema. quebrou e saiu voando. Luquinha falou que a gente consegue pegar referência aqui, ó, Dá pra acompanhar. e fazer. Porque isso aqui mesmo, ter amassado aqui, ó, ter quebrado aqui, essas juntas que não estão se encaixando, que estragou no transporte, não tem problema, porque a gente vai fazer uma camada inteira de massa nele, não é massa poliéster, é outro tipo de massa. Eu falei que é mais barato pra gente isolar esse isopor para não ter problema com resina. Essa massa, além dela isolar, a gente vai dar o acabamento, fazer vinco, deixar ele pronto para tirar o molde dessa matriz. Uma matriz com zero massa. Zero Legal. massa. A única massa que vai ter vai ser na matriz. Você tá falando zero massa, é o molde final. A peça pronta. A peça pronta, que é a carroceria em fibra. A Daiane falou assim, cara, vocês vão usar massa, porque a gente tem um histórico de aprendizado difícil, né, Dai? A gente já usou gesso antigamente, né, no isopor, no papelão. Só que o papelão tem um problema. Quando ele pega umidade a água, porque essas massas que a gente usa é base d'água para fazer matriz. E o papelão tem problema com umidade, ele deforma. O isopor não. O isopor você pode jogar água aqui que não tem problema. No meu pensamento, daí eu acho que vai dar certo. Eu sei, Luquinho. Uai. Sabe qual massa que eu tô pensando em usar? Massa acrílica. Tem que dar certo, não tem outra opção. Só que eu vou mudar a fórmula da massa acrílica. Eu vou fazer um negócio nela para ela endurecer mais rápido, para ela ficar mais dura. Massa acrílica é aquela massa que usa em parede. Então eu vou acrescentar um negócio nela que ela vai ficar bem dura. Vai ficar quase igual uma massa de carro, massa Talco. poliéster. Talco, quer apostar que é talco?
Talco? Por que talco? Aqui que vai deixar a massa dura. Ô, Luquinho, vou deixar pra você fazer esse pedacinho aqui. Ah, não deixa com nós. Ó, a gente usa isopor, tipo, essa parte que está sobrando aqui dentro de reforço, né? Corta um quadradinho, tira uma lasquinha aqui, encaixa uma peça e tenta de ir modelando Na lâmina e lixo. na lâmina e lixo. Depois acerta nessa massa sua aí. Vai dar certo. Que errado já tá dando. Montei aqui o interior com as partes, tudo. Esse negócio aqui vai ficar perfeito, cara. Vai ficar muito bom. Olha aí, montei tudo, ó. Que perfeição que tá, hein, cara. Olha aí, forro de teto, ó. Já tá modelado, coluna ali descendo, forro de porta, console central, painel, encaixe aqui, tudo perfeito. Fez até aqui o forro aqui da parte das costas aqui da parede corta-fogo. Perfeito demais, cara. Que painel bonito. Eu já consigo imaginar um painel aqui, cara. Um painel digital ou um painel analógico, porque nosso carro vai ser retrô, mais puxado pro moderno. Olha que console grande, cara. Olha aí. Tá bem esportivo mesmo. Deu tudo certo aqui, refiz a parte que tinha quebrado, ó, não foi tão difícil. Ali vai ficar com acabamento liso na hora que colocar a massa, na hora que a gente fazer a parte de modelagem. Não, a parte de modelagem já tá, a parte de refinamento da modelagem para tirar o molde, uma carroceria em fibra de vidro. Já tá tudo no esquema aqui, já tô organizando as partes pra gente isolar esse isopor, que é o nossa matriz que vai virar o carro. Cara, que bonito, muito bonito. Cara, eu tô olhando aqui há horas, é de ficar surpreso com um projeto desse, né? As peças já estão aqui para fazer o chassi, o motor tá aqui, ó. Tô esperando as peças para ligar o motor, que é a injeção programável, e tá tudo encaminhando, tá tudo dando certo, cara. E você deve estar perguntando quanto que ficou essa brincadeira para construir essa matriz? Qual o valor? Será que é caro? Será que é barato? Antes de falar o valor, quero falar para você que isso aqui vai me agilizar muito mais do que fazer uma matriz de papelão ou fazer uma carroceria de chapa de aço, igual foi o Hot Wheels, eu fiz ele em chapa, igual o Desbravador, que eu fiz a matriz em papelão para depois colocar fibra. Aqui a gente já tem uma base pronta, a partir disso a gente consegue fazer a carroceria em fibra de vidro. Aqui só em isopor ficou em R$5.000, o Yuri falou assim para mim, compra o isopor que eu vou dando andamento. Eu comprei o isopor para ele, ficou em R$5.000. Um projeto desse tamanho, se for para fazer, vai variar de preço entre 10 e 20 mil reais. Aqui entra isopor, entra tempo de trabalho, que é a modelagem em 3D. O Yuri teve que modelar no computador, fazer o 3D, a gente teve que trocar ideia. Eu fui falando para ele foi modelando no computador. A partir desse modelo de computador, lançou para a máquina e a máquina ficou dias usinando. Então o valor desse projeto meu aqui ficou em 19 mil reais. Só que teve o projeto do interior que a gente usinou, teve projeto do forro de porta, projeto exterior, detalhes. É um carro que não existe, então foi tudo criado do zero. Esses valores variam muito, pode ficar mais barato ou mais caro dependendo do que você for precisar. No meu caso que eu precisei de tudo, então por isso ficou em 19 mil reais. É bem caro, mas vai facilitar muito para mim do que eu ficar 3, 4 meses criando uma carroceria, ficar alinhando, que eu sei o quanto é difícil porque eu já fiz isso antes. Isso aqui é o começo de tudo, é como se fosse construir uma casa pela base. A base está aqui, as peças para construir estão aqui, como eu falei. Eu vou utilizar a suspensão, amortecedor, não sei o amortecedor, não sei. Mas eu sei que aqui tem a base da suspensão, tem a base da carroceria e aqui o nosso motor, como eu falei. Parte de mecânica, suspensão,
eu vou usar tudo do Automix. Automix tem mais de 6.000 itens em catálogo, como motopeças, autopeças e linha pesada. Aqui tudo de suspensão a gente vai usar Automix, como pastilha, a parte de bucha que eu vou trocar tudo, pivô, até semi-eixo na Automix tem. Então a Automix está aqui com a gente nesse projeto. Indico você usar Automix para sua oficina, para o seu projeto, para o seu carro. O vídeo vai ficando por aqui. Agora a gente já está encaminhando. Como será que eu vou conseguir isolar isopor? Como que a gente vai tirar o molde em fibra de vidro? Te espero no próximo vídeo. Enquanto isso, pode assistir esse vídeo que está aparecendo aqui no canto. Até a próxima. Valeu!